Olá, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre passam por aqui, acompanhando os temas que tenho tratado, obviamente com ótica cristã, com o nosso olhar fixo e voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que Ele anunciou à sua igreja, nos mesmos objetivos de edificar esse corpo que o Senhor Jesus virá buscar no arrebatamento final. Que Deus abençoe todos aqueles que intercedem pela obra do Senhor. Bom, hoje eu tratarei aqui de um tema sugestionado por vocês que passam pelo canal, que é a doutrina de usos e costumes, a proibição de uso de vestes, ingestão de alimentos, etc, 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 até o uso de brincos, aquela coisa toda que a gente sabe que existe uma gama enorme de pessoas que atendem a essa ideia de que existe realmente uma doutrina que trate ou que proíba esse tipo de coisa. Mas antes de tudo, quero dar minha opinião a vocês aqui, que durante toda a minha peregrinação como cristão e como pastor, eu dificilmente me deparei com uma pessoa equilibrada no que diz respeito à conduta estética, tá? Aqueles que são formalistas e que têm tendência a isso são extremos. Aqueles que são liberais, que têm tendência a liberar de tudo também, chegam também ao extremo. Dificilmente você encontra uma pessoa que ela equilibra, que ela tem o tempero certo dessas coisas que eu vou tratar aqui. Pastor, é possível? É possível. Se você ler a palavra de Deus, se você orar, se você buscar a face do Senhor Jesus, Ele te liberta dessas duas tendências, que tanto a formalidade como o liberalismo são tendências escrotas, né? São tendências contraditórias. Mas vamos lá. Bom, proibição de uso de vestes, ingestão de substâncias, alimentos, etc, etc. Há especificações, pastor, na palavra de Deus antecipando para vocês? Não. Não há nada especificado que dê à igreja elemento ou argumento para que ela tome a frente para dizer o que o povo deve vestir ou comer ou beber. Ok? O que existe são noções de conduta, tá? A decência, a sobriedade, a idoneidade, a piedade, são virtudes de conduta moral e espiritual. Isso tem muito a nível de compromisso com a fé. E eu tenho dito a vocês aqui que o evangelho que nós temos que crer, o evangelho que nós temos que seguir é aquele que foi revelado na face do Cristo. Ele tem que dizer para nós como nós temos que andar, o que nós temos que viver, como nós devemos nos comportar, etc, etc. Porque ele é a palavra viva. Eu tenho chamado a atenção de vocês para isso, para não dar ouvidos a pessoas que não respeitam essa lei. E que lei? Que há uma verdade absoluta e encarnada. Ela é encarnada. Ela está na face do Cristo, ok? Então o que nós cremos é, Jesus disse. Se ele não disse, a gente não vai crer e não vai acatar. E só aquilo que eu vou te dizer já era suficiente. O evangelho, em algum momento, ele perde o tempo para ficar te narrando em que posição Jesus comia, ou o que ele comia, ou o que ele vestia. O que existem são vestígios históricos, deduções, tá? Porque não há uma ênfase da vida dele concreta, de como ele se comportou nesse quesito, nesse testemunho estético. Não há. O que eu sei é que ele era perfeito. E é essa perfeição que eu busco agora. Que não tinha nem a noção liberalista e nem a noção formalista. Ele era o tempero certo disso daí. E é o que eu vou tratar com você aqui agora. Mas antes, para a gente poder chegar na questão mais específica do uso dessa metodologia de ter uma preocupação com o ritual do corpo ou com a religião corporal, mas vamos lá. Há uma noção que nós temos que levantar teologicamente aqui. O que é ser puro? Ou o que seria pureza nas palavras do nosso Cristo, tá? Então, obviamente, a noção religiosa de querer exatamente construir uma estética para demonstrar a sua fé é fato. Está tentando exatamente levantar um testemunho de ser uma pessoa adequada à comunhão de Deus. Ou seja, a pureza, ela traz esse quesito, né? Talvez de uma orientação direcionada para um lado oposto daquilo que os formalistas e os liberais também pensam. Mas vamos lá. O que seria puro nos ensinamentos do nosso Senhor? A ênfase do puro para ele é a pureza moral,
e não cerimonial, moral e espiritual. Não inclui rito, não inclui cerimônia, não inclui estética. A noção do puro, ou seja, para diferenciar do impuro, o puro precisa ser puro de coração. O puro precisa ser puro por dentro. Essas são as noções que meu Senhor Jesus passou pelo Evangelho para denunciar aqueles que têm a tendência de querer privilegiar mais o aspecto externo, né, a estética, do que o aspecto interno da sua vida, o aspecto espiritual, moral e até ético. Porque não deixa de ser aquilo que o outro está vendo em mim. Agora também há uma preocupação, mas há um contexto, entenda? Para chegar na ética disso, o moral e o espiritual tem que ser a base, o fundamento daquilo que se alicerça em Cristo. Então a impureza moral, o que você pensa, o que você sente, o que você vive na prática, ok? É mais grave do que a transgressão religiosa. Ser imoral é pior do que você não ter a decência de se vestir. Ok? Um exemplo claro aqui, né? Quando ele diz, se você quer que por fora fique limpo, limpe primeiro por dentro, porque limpando o copo por dentro, fora também fica limpo. Mateus 23, 26. E lá no texto de Mateus 7, versículo 1 ao 23, Mateus 5, versículo 1 ao versículo 20, ele faz uma denúncia rigorosa àqueles que tinham tendência à exibição, ao cerimonialismo, à ênfase de certos ritos de cultura judaica, né? E deixa claro que eles eram completos ignorantes, que não tinham noção daquilo que de fato Deus exigia para o homem cumprir. Ou seja, eles ficavam respaldados naquelas ideias superficiais de compromisso formal e se esqueciam ou não faziam questão de cumprir aquelas que eram mais importantes. Se vocês olharem no Evangelho, essa modalidade de religiosos que tendem a privilegiar mais a estética do que a vida espiritual e a vida moral, a maioria deles se utilizam dessas regras para encobrir a morte espiritual que estão dentro deles. Tanto que o meu Senhor até usa de expressão para falar contra os fariseus, saduceus, escribas, que eles eram sepulcros caiados, ou seja, porque na tradição judaica o sepulcro ele era padronizado, havia uma preocupação de quem morria ter o sepulcro que o judeu merecia. Mas por dentro o que nós temos? Morte. E o Senhor considera aqueles homens sepulturas humanas, homens que deliravam, que eram plenos ignorantes acerca daquilo que Deus exigia. Então ele torna a impureza moral, a imoralidade, como um delito muito mais grave do que a questão religiosa. Então o puro para diversificar do impuro, o puro para ser identificado entre os impuros, ele tem que ser puro aqui. Ele tem que ser puro aqui. Se você desejar a mulher do teu próximo com os teus olhos, você já pecou com Deus. Entende? Esses são ensinamentos dele. Que é uma coisa que, na verdade, custa cumprir. Não é fácil. Não se busca dentro de um shopping, de uma loja, dentro de um figurino específico, tá? Que tem a loja dos crentes, da vestimenta dos evangelhos, essa coisa toda que a gente sabe que é besterol puro. Não, exige oração, seriedade, exige decência, compromisso com a verdade, compromisso com a sinceridade, né? É um custo, é um alto custo, não é para qualquer um, não. Agora, fácil é você se vestir, fácil é você ter essas regras superficiais, essas regras cujo a ideia gira em torno daquilo que as pessoas veem na tua aparência, ok? Quando entra o termo da santificação, leva o mesmo sentido nas escrituras sagradas, que a santificação para as escrituras ela tem o sentido também de transformação moral e espiritual, ou seja, de dentro para fora, nunca só fora, ok? Tá? Não apenas
nas questões relacionadas à conduta apropriada, ou seja, a santificação, quando entra no estudo, a noção que ela me passa das Escrituras Sagradas é que ser santificado ou estar santificado não exige só conduta apropriada no quesito moral e espiritual. Por quê, pastor? Porque a santificação ela tem um peso de um acontecimento e de um fato que está concretizado na união entre o pecador e o Cristo, a união do deplorável com o santo, do deplorável com o Redentor. Então a palavra santificação, segundo as Escrituras Sagradas, é uma consequência do sangue do corpo de Cristo, da sua obra expiatória, tá? Então a santificação passa a ter o entendimento de que ela não acontece por realização humana da santificação. Ela não se realiza pela questão de uma atividade religiosa. Ela se realiza porque Cristo está em nós e nós estamos ligados a Ele na fé. A santificação existe porque Ele habita em nós. Ele está em nós. Como Paulo dizia, toda a riqueza da graça e da misericórdia de Deus pelo seu Filho habita em vasos de barro. Não há mérito. A santificação não é um mérito humano, é a ação de Cristo em você. Por que o pastor fez questão de levantar isso daqui? Porque na medida do possível, né, se nós fôssemos entender que jejum, oração, de que a leitura da palavra de Deus, de que estas práticas litúrgicas pudessem me santificar, eu anulo o poder de Cristo. São meios de graça, de se atingir com Deus uma graça. Não é meios de santificação. Porque o meio de santificação, ou seja, o canal que me santifica, é a minha fé que está nele, é o fato dele estar em mim. Então eu posso jejuar 40 dias e 40 noites, ou até mesmo ser crucificado como Cristo foi, e aquilo não tem o efeito da santificação para mim. Porque é pretensioso. A santificação, ela não é e não pode ser vista como um mérito humano de uma atividade religiosa, como eu disse aqui, não pode ser vista como uma realização humana de santificação. Porque a santidade é uma virtude de Cristo, ou seja, é o status daquele que atingiu uma união com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, por meio da fé. Tá? Então eu posso saber me vestir, eu posso ter condutas e critérios de disciplina voltados não só à minha aparência, como à minha alimentação, como os dias que oro, quanto tempo eu leio a Bíblia, se eu dobro o joelho quando eu oro, e etc. E nada disso chegar a mim como efeito de santificação. Porque os meios da graça que eu estou mencionando, que é a liturgia, o entendimento é que você pratica isso para estar próximo a Ele. As barreiras têm que ser quebradas e você tem que estar próximo a Cristo. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês, porque tem gente que jejua uma semana e sai por aí dizendo que demônio cai. O cara jejua uma semana, 21 dias de Daniel, e sai por aí dizendo que agora tem uma luz nele, entendeu? Como se ele tivesse subido no Monte Sinai, visto Deus como Moisés, e a luz de Deus estivesse resplandecendo sobre o rosto dele. Tem muita gente querendo virar santo, e não tem santo, gente. Não existe essa palavra santo para nós. Todos nós vivemos à mercê da graça. Todos nós vivemos à mercê do empréstimo, entendeu? É uma graça, é uma misericórdia, não tem mérito. Nós vivemos da benevolência, do amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele concede quando Ele quer e como Ele quer. Não depende de quem anda, de quem corre, de quem fala, como disse Paulo. Entende? Deus concede porque Ele é Deus, não porque eu sou alguma coisa. Então a liturgia ela serve para me aproximar com Cristo. Mas o efeito da santidade e da santificação é o quanto você está perto dele é o quanto você crê nele. Então esse povo podia ficar praticando a vida toda isso daqui. Dessas regras severas com o corpo, com a aparência e até com a liturgia. Nunca seriam salvos por causa disso. Porque o que salva é a certeza e a convicção primária de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Salvador. A certeza de que temos que ter uma vida por Ele. Ok? Então, como vocês podem ver, é raso esse conceito.
de ritualidade e culto com o corpo e com a aparência é raso. Voltando para esse aspecto aqui, né? Mas olha que interessante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4, apóstolo Pedro também adota o conceito de que a castidade, a conduta correta, tá? O adorno, os ornamentos, o cabelo, a veste, os enfeites, ele trata isso lá, é a beleza espiritual. Ele acata o conceito de que a santidade é a unidade com Cristo e a pureza é a beleza espiritual. E aí entra no mérito exatamente do quê? De dizer às pessoas que estavam dentro da igreja de que elas não tivessem essa preocupação de se embelezar, de se pintar, de usar brincos ao extremo, com exagero, mas buscassem a beleza espiritual de Cristo dentro de si, se revestissem de Cristo na sua alma. Ele não faz proibições. Aonde está escrito lá que ele está proibindo de que não pode cortar cabelo, não pode usar brinco, não pode se pintar ou coisa parecida? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas por que eles ensinam, pastor? Porque o povo não revisa, minha gente. Ele está trazendo a essência, o evangelho que a igreja tem que crer. Que é o evangelho cujo a lei que se cumpre é a lei do coração. É a lei da espiritualidade, é a lei da certeza, da confiança de que Ele é Senhor, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade. Ele não está proibindo nada ali, mas sigo, para você não ficar pensando que eu estou querendo te induzir a erros. Mateus capítulo 6, versículo 25, o Senhor também entra no mérito de que nós não devíamos se preocupar com o que vestimos, com o que comemos ou com o que bebemos. Tanto na questão do que se preocupa como adquirir, como também na questão disso ser uma infração, de um impedimento, ou seja, de certos alimentos ou certos usos de vestimenta ou bebida. Será como for, não devemos nos preocupar com estas coisas, porque há prioridades, há coisas mais importantes da qual eu tenho que me preocupar. E ele define, pelo texto que eu dei aqui de Marcos 7 e Mateus 5, ele define que é a beleza espiritual. Do coração do homem procede o mal está dentro dele, o mal habita nele, e é lá onde Cristo tem que entrar e libertar. Paulo também segue a mesma doutrina quando ele define esses conceitos de religiosidade severa com o corpo e com a aparência, ok? Ele define como prestação de culto a elementos do mundo, a falsa humildade, o rigor ascético, culto ao corpo, severidade para com o corpo e recomenda a circuncisão espiritual. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 23, ele define que toda doutrina que traz orientações e restrições do uso de comidas, de bebidas, alimentos, até calendários, ele menciona lá, que tudo isso é doutrina do homem. Não tem valor nenhum contra o pecado, contra a sensualidade. Contra a sensualidade. Define lá que todas estas regras e todos esses conceitos que tentam exatamente revestir, as pessoas do indivíduo religioso por costumes, ele define isso como escravidão espiritual. Pois a realidade continua sendo Cristo. Uma coisa tão fácil de se entender, tão fácil de se compreender, de se chegar a uma noção dos elementos básicos da fé, daquilo que é importante, daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que salva, daquilo que liberta. E não é isso. A restrição destas coisas que a gente sabe, são pequenas demais para ficar sendo discutida à mesa, sendo ditas em cima do púlpito. E eu posso dizer aos senhores, aqueles que têm
se dedicado a ensinar esse tipo de coisa, do culto ao corpo e à aparência, da severidade com a estética religiosa, restringindo essas pessoas com certos alimentos e até dias, essas pessoas usam desses métodos para esconder a mentira e o pecado que está dentro deles. E arrastar essas almas para o abismo e para o inferno, porque a maioria delas não são crentes em Jesus. Todos que eu conheci, que enfatizaram o uso e costume de certas metodologias rigorosas com o corpo e com a aparência, me consertando aqui, todos eles não prosperaram no Evangelho. Pode ver, a maioria desse povo está no mundo, e aqueles que entraram dentro da igreja deles nunca mais quiseram entrar, por causa disso. Por querer exatamente restringir e proibir uma coisa que Jesus não tratou. Não falou. Daí eu quero encerrar minha fala aqui com a questão de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16, quando Paulo entra no mérito do uso do véu, que as mulheres tinham que usar o véu. Há um fundo histórico nisso que eu vou te falar aqui agora. Mas a verdade mesmo se encontra no versículo 16, quando ele diz o seguinte: de tudo que ele falou, do que as mulheres tinham que usar o véu, até chegou ao ponto de falar que algumas delas não podiam falar dentro da igreja, né? E o que é contraditório é que tinham mulheres que até substituíam ele, na ausência dele, para cuidar das células que estavam abertas, das igrejas que estavam abertas por ele, ok? Mas a hora não é o nosso propósito aqui. Mas em compensação ele diz, nós não temos esse costume. Se alguém for contencioso a isso, nós não temos esse costume, não temos essa doutrina. Usar o véu. Por que, pastor, o uso de véu na igreja naquela época? Porque as prostitutas, quando elas se convertiam, a maioria delas chegavam de cabeça rapada porque a exigência era que elas, prostitutas, se diferenciassem das mulheres honrosas. E isso acontecia pelo cabelo, que de longe você podia diferenciar uma da outra, certo? Então, na medida que essas pessoas se convertiam, para não se sentirem inferiores às mulheres honrosas, às mulheres piedosas, às mulheres de família, Paulo pediu para que elas colocassem o véu para substituir o cabelo. Então não há uma regra, uma imposição de que isso seja praticado pela igreja e não diz respeito às mulheres. E diz lá, não temos esse costume. A diferença entre o homem e a mulher no que se veste tem um efeito normal das coisas. Ela nunca vai querer se vestir como um homem e vice-versa. Mas em compensação, tanto um como o outro tem que ser equilibrado no sentido de saber exatamente dosar a decência. Não ser radical nem para um lado nem para o outro. Será que vocês não conseguem fazer isso na vida de vocês? Se o dever for esse, a decência, a sobriedade, por quê? Porque eu não posso dizer para uma pessoa, não pode beber bebida alcoólica. Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada, que não pode beber bebida alcoólica? Que há suspeitas que até o vinho, que era utilizado nos tempos primitivos, eles tinham teor alcoólico. Há suspeitas, não há confirmação. O que eu tenho para ensinar para as pessoas que vêm na minha igreja? Coisa mais importante do que isso, porque se ele tiver compromisso com a fé, ele vai ser sóbrio sempre. Ele vai saber se policiar, ele vai saber se disciplinar, não vai se deixar levar por essas coisas. Ele sabe que até ele pode, mas ele não vai se deixar levar por nenhuma delas, por suspeita com ele, por medo dele mesmo, por desconfiança dele. Agora, chegar para uma pessoa lá fora e dizer que essa pessoa vai para o inferno porque ela bebe um copo de cerveja, que ela vai para o inferno porque ela usa uma calça comprida na condição de uma mulher, porque ela põe um brinco, isso é loucura. Isso é loucura, é demência, para não falar heresia. E eu considero essas pessoas responsáveis por todas as almas que foram impedidas de entrar dentro da igreja, responsável por todas elas, porque elas não têm autorização para ensinar esse tipo de coisa. O que leva uma pessoa para o inferno, meu amigo, é não crer em Jesus e não ouvir a voz dele. É não obedecer a palavra dele. O que leva o homem ao inferno, no sentido penal da condenação, é o fato dele não ter a crença em Jesus. Não se baseia em questões de costumes ou valores culturais, e sequer religiosos, ok? Nós chegamos a esse ponto, não rapa a perna, não rapa o sovaco, não corta o cabelo, vive uma vida deplorável no sentido de higiene pessoal para querer sair por aí dizendo para todo mundo que é santo, por isso que é superior aos outros, por causa disso. São dementes, são idiotas.
completamente idiotas funcionais. Essa é a verdade, atende uma demanda, entendeu? Da esquizofrenia religiosa. E se o povo ímpio ri deles, ri com razão. Porque esses caras têm toda essa severidade com a aparência, mas com o quesito moral e espiritual não têm responsabilidade. Devem, mentem, invejam, falam coisas sujas, assistem coisas sujas, comprometedoras, não pagam as contas, são infiéis no contrato, são adúlteros, são fornicários, até homossexuais, até sodomitas. E quem quer fazer a mulher se tornar um bagaço, diríamos assim, num conceito extremo, reduzi-la, secundarizá-la ao extremo, esses caras têm problema com sexualidade. Então essa questão aqui, e aí a minha noção pessoal de um pastor que está há mais de 27 anos dentro da igreja, vivendo acontecimentos, assistindo coisas, já vi de tudo. Podia até ter me desviado, mas não me desviei e permaneci em Cristo porque me mantive olhando para Ele. E às vezes eu tento imaginar o meu Senhor, como Ele era, e eu vejo, dentro da minha imaginação, eu vejo Ele perfeito. Ninguém olhava para Ele assim, aqueles que criam, julgando pelo que Ele comia ou Ele bebia, etc., porque viam a glória de Deus nele. O olhar, a fala, a essência, o sabor, o testemunho que estava sobre ele, era a ênfase maior do que as pessoas queriam assistir dele. Agora, julgar que você é uma pessoa de Deus pelo que você veste, da maneira como você se comporta esteticamente, sinceramente, é um evangelho medíocre, um evangelho pobre e miserável. Porque nós estamos precisando, na nossa época, para encerrar, atos de fé, atos que correspondam o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da igreja que Ele abriu lá atrás, e é disso que nós estamos sentindo falta, da palavra de Deus, da obediência, da fidelidade das pessoas em relação a Cristo, do estender da mão para aqueles que estão perdidos nesse mundo, da lealdade com a confissão da fé. Que você realmente possa buscar em Cristo um coração puro, ao invés de uma máscara, ao invés de se tornar um artista. Seja um bom cristão, naquilo que foi dito aqui. Deus abençoe vocês. Espero, no próximo tema, te ajudar também. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando.